Bom, nosso assunto de hoje continuando aí, dando sequência, né, ao nosso curso maravilhoso, Por que a Reforma ainda é importante? Aproveitando aí o aniversário da Reforma Protestante, que foi domingo passado, 504 anos de Reforma Protestante, nós pretendemos, então, durante esse mês de novembro e os 2 domingos protestante, apesar dos seus 504 anos, para você e para toda a igreja reformada espalhada sobre a face da terra. Por que a reforma ainda continua sendo importante? Essa é a pergunta que a gente quer responder aqui nesse curso. Bom, como você já está acostumado, a gente sempre tem a oportunidade de trazer aqui boas obras e de basearmos os nossos cursos aqui da ID Online e da ID Presencial em boas literaturas, em bons livros. Então, esse aqui também não é diferente. Esse curso é baseado nesse livro que leva, aliás, o nome do nosso curso é o título desse livro aqui, ó. Por que a Reforma ainda é importante, de Michael Reeves e o Tim Chester. Irmãos, esse autor aqui, ó, Tim Chester, o Michael Reeves eu estou conhecendo agora. Mas o Tim Chester nós já usamos aqui vários livros desse autor. Um autor maravilhoso. Tudo que você achar, eu ouso dizer isso, tudo que você achar de Tim Chester em português, você pode comprar e ler. São livros maravilhosos. É um autor que Deus deu a ele uma habilidade para escrever, que ele combina, o Tim Chester combina duas coisas que eu admiro: profundidade teológica e praticidade. Uma linguagem coloquial, uma linguagem fácil da gente ler e entender e aplicar nas nossas vidas. Estou me lembrando aqui de cabeça de duas obras dele, além dessa aqui, que a gente vai estudar aqui em novembro e dezembro. Estou me lembrando de outros 2 títulos: Experimentando Mais de Deus, que nós já usamos também na ED Online, acho que de 2020, em plena pandemia, lá no início da pandemia, a gente olhou para esse livro dele. Eu lembro do pastor Marco Aurélio ainda deu, acho que um curso ou uma aula baseado nesse livro, Experimentando Mais de Deus. E uma outra obra maravilhosa de Tim Chester é O Deus Trino. Se você tem dificuldade de entender a doutrina bíblica da Trindade, e quem é que dá conta de entender a Trindade, hein? Assim, racionalmente falando, né? A gente crê que Deus subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como é complicado a gente entender isso, né? Entender praticamente por que Deus se apresenta em 3 pessoas. O Tim Chester, Deus deu a ele essa habilidade nesse livro para ele explicar de maneira teológica e prática por que o nosso Deus deveria ser trino. A tese dele nesse livro é: Deus precisava e precisa ser trino. Se Deus fosse apenas um, eu e você não seríamos salvos. Olha que afirmação forte, né? E ele mostra com argumentos teológicos, bíblicos e práticos por que Deus precisava realmente ser 3 pessoas. Então, maravilhoso. Então, tudo que você encontrar desse autor, Tim Chester, você pode comprar, que é garantido, é coisa boa. Na aula de hoje, nosso tema é esse aqui, ó, alegria e glória. E nós pretendemos, nessa aula, responder de maneira objetiva: será que a reforma ainda é importante? Não é uma pergunta difícil da gente responder. Já adianto para você que a resposta é um sonoro sim. A reforma é importante. Por quê? Por causa da alegria e da glória. Porque, basicamente, a reforma protestante resgatou a glória de Deus, especialmente no processo de salvação do ser humano. Resgatou a glória de Deus no processo de salvação e derramou sobre mim e sobre você a alegria de novo. A alegria da certeza da salvação. E nós devemos nos alegrar nisso, no fato de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, sim, a reforma é importante, porque a reforma, em primeiro lugar, resgatou a glória de Deus e derramou sobre mim e sobre você a alegria de sermos feitos filhos de Deus
por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Quando eu pensei nesse tema, eu me lembrei daquele texto, se não me falha a memória, tá, irmãos? Acho que é em 1 Samuel, quando a Arca da Aliança é extraviada do povo de Israel. Os filisteus invadem o acampamento dos israelitas e levam embora a Arca da Aliança. E aí, quando Samuel percebe aquilo, o profeta Samuel, que era o líder espiritual do povo, ele diz uma expressão em hebraico chamada Icabode. Não sei se você se lembra disso. Icabode. Pastor, o que é isso? O que significa Icabode? Icabode significa, o texto explica, foi-se a glória de Deus. A Arca da Aliança representava a glória de Deus. E os filisteus tinham roubado a Arca da Aliança. Tinham levado a Arca da Aliança. O povo lamentou profundamente, chorou profundamente o seu estado de vulnerabilidade, de miséria, e o Samuel então punha essa expressão em hebraico, Icabode, foi-se a glória de Deus. Quando a gente perde a glória, o vislumbre da glória de Deus, quando a gente perde o foco da glória de Deus, nós ficamos profundamente tristes, profundamente decepcionados. Se eu e você queremos realmente experimentar a alegria verdadeira, nós precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos, não apenas os físicos, mas os olhos, sobretudo os olhos do coração, para a gente vislumbrar a glória de Deus em Cristo Jesus. E esse é o motivo da aula de hoje. Nós vamos aprender aqui hoje como é que Deus, por meio do Espírito Santo, abriu os olhos desse homem chamado Lutero, para ele iniciar esse processo maravilhoso, de redescoberta da glória de Deus, como Deus é glorioso em nos salvar. E isso trouxe tremenda alegria para o coração de Lutero, e isso certamente vai trazer alegria para o meu e para o seu coração. Eu quero começar fazendo essa pergunta aqui, ó. O ser humano, na opinião de vocês. Andar com Deus em todo momento. É todo mundo que pensa assim? Estou falando do ser humano, estou falando do cristão, hein? Vamos pensar fora da casinha agora, fora da igreja. Qual que é a maior alegria? O que o ser humano normalmente chama de alegria? Muito dinheiro, riqueza, o que mais? Saúde, poder, olha aí. Muita gente se sente feliz, se sente satisfeita e alegre com o poder que tem. O que mais? Realização, seja no trabalho, seja nos estudos. As pessoas chamam isso de alegria. Eu aprendi com o Davi que a maior alegria do ser humano é a salvação. Vou repetir. A maior alegria que um ser humano pode experimentar é a alegria da certeza e da experiência da salvação. Eu aprendi isso com o Davi no Salmo 51, versículo 12. Você lembra o contexto desse Salmo 51? Esse Salmo o Davi compôs, inspirado pelo Espírito Santo, trabalhado pelo Espírito Santo, momentos depois de ter cometido acho que um dos seus maiores pecados. Será que eu posso falar assim? Didaticamente, tá? Estou dizendo assim. Quem sou eu para dizer que o pecado o adultério de Davi com Batseba e na sequência o homicídio de Urias? Quem sou eu para dizer que esse foi o maior pecado de Davi? Não sei se eu posso afirmar isso, mas seguramente foi um dos que mais entristeceram o seu coração. O Davi ficou profundamente triste por ter cometido esse adultério e esse homicídio. E aqui no versículo 12 ele faz uma oração. Aliás, o salmo todo é uma oração a Deus, onde ele rasga o seu coração ao Senhor, e ele faz um pedido aqui nesse versículo 12 preciosíssimo. Além de pedir perdão a Deus por aquilo que ele havia feito,
que ele havia cometido. Aliás, o Salmo 32 também tem essa mesma conotação, foi nesse mesmo ambiente, nesse mesmo cenário, e talvez o Salmo 32 seja mais um pedido de perdão. E o Salmo 51 o coração do Salmo 51 para mim é esse versículo 12, é essa expressão que eu coloquei aqui na tela. Restitui-me a alegria da tua salvação. É como se o Davi tivesse já experimentado o perdão de Deus. E eu acredito que ele já, nessa altura aqui, no Salmo 51, ele já tinha experimentado o perdão. Ele sabia esses dois pecados horríveis, esses dois pecados horrendos, e de Deus. Ele sabia que ele tinha sido perdoado, mas ele não conseguia experimentar de novo a alegria da salvação. Ele tinha perdido a alegria da salvação. E isso não era culpa de Deus, isso era a fragilidade dele. Por algum motivo, o Davi perdeu esse brilho da glória de Deus na sua vida, portanto, ele perdeu a alegria da salvação. Como isso é precioso, irmãos. A maior alegria do ser humano é a alegria da salvação. Eu sei que isso pode soar para você batido. Eu sei que isso talvez soe para você assim um lugar comum. Clichê, como a gente costuma dizer. Mas não é. Não é. E esse eu acredito que é o valor da Reforma Protestante. A Reforma Protestante trouxe esse pilar de novo. Essa alegria, essa exultação, esse prazer, esse bem-estar na presença do Senhor, sobretudo por conta da salvação que Ele conquistou para nós e por nós, em Cristo Jesus. Restitui-me, Senhor, a alegria da Tua salvação. Quem sabe seja essa a minha e a sua oração hoje no início dessa aula. Quem sabe ao final dessa aula a gente possa fazer de novo essa oração. Senhor, que os meus olhos contemplem novamente a Tua glória. Restitui, Senhor, a alegria da Tua salvação no meu coração. Senhor, eu confesso que eu tenho buscado alegria em realizações pessoais, em oportunidades, em relacionamentos, em fama, em dinheiro, em outros lugares. Mas hoje, pela Tua palavra, eu confesso. Me perdoa. Me ajuda de novo a sentir essa alegria da Tua salvação. Restitui-me, Senhor, a alegria da Tua salvação. Aleluia. É por isso que, como o autor diz aqui, a reforma ainda é importante, porque a vida eterna ainda é importante. Lembra da perguntinha lá do início? Será que a reforma ainda é importante? Ou o título desse curso, né? Por que a reforma ainda é importante? A reforma ainda é importante porque a vida eterna é importante. Ter certeza da salvação, como é que a gente se apropria dessa salvação, é absolutamente importante. É por isso que se a gente chegar a 1000 anos, a celebrar 1000 anos de reforma, a gente vai continuar falando disso. A importância da salvação e da gente se alegrar na salvação que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus. Mas a vida do Lutero não era assim, tão alegre. O Lutero tinha uma tristeza, não dá para aparecer aí muito, né? Acho que logo vai aparecer melhor aí. O Lutero tinha uma tristeza. O Lutero era um homem triste. Antes dele ter um encontro pessoal e profundo com o Senhor Jesus, o Lutero era um homem profundamente triste. Os seus diários e os seus comentários, os livros, os muitos livros, os vários livros que Lutero escreveu, ele deixa claro isso. Eu era um homem triste. Triste, sobretudo, de Deus. Sempre que o Lutero lia na Bíblia, não alegria, tristeza. Às vezes, ódio de Deus. Ódio. Lutero tinha tristeza e ódio de Deus, por Deus ser justo.
pela ira de Deus. Isso acontecia porque Lutero estava interpretando errado essa expressão justiça de Deus. Ele estava, como eu disse aqui, ele estava interpretando essa expressão justiça de Deus mais como o juízo de Deus sobre os pecadores. Lutero estava interpretando a expressão justiça de Deus mais como um atributo de Deus e não como uma dádiva, como um presente de Deus aos homens. É por isso, então, que ele era um homem triste. Oi? Ele se autoflagelava, isso gerava culpa, o peso do pecado gerava no coração dele culpa, ele não encontrava alegria na salvação. Salvação era por mérito, era pelo esforço, por isso ele se autoflagelava na tentativa de, matando e mortificando o seu corpo, tentar se aproximar um pouco mais de Deus. Um homem triste. Eu coloquei aqui um dos relatos dele. Ele diz assim num dos seus livros: mas eu, monge irrepreensível que era, me lembrou aqui até o apóstolo Paulo, falando antes da conversão, lembra disso? O apóstolo Paulo diz: eu era também um fariseu irrepreensível quanto à lei. Ou seja, um homem que obedecia à lei. Assim era o Lutero. Eu era um monge corretinho, um monge certinho, um monge que tentava fazer tudo direitinho. Eu achava que diante de Deus, eu era um pecador com uma consciência extremamente perturbada. Ou seja, toda essa vida irrepreensível que ele tentava fazer, todas essas boas obras que ele tentava praticar, isso não aplacava a tristeza e a culpa no seu coração. Um homem extremamente perturbado. Não podia ter certeza se Deus havia sido aplacado por minha satisfação. Ou seja, se eu tinha recebido, de fato, perdão pelos meus pecados. Eu não amava. Pelo contrário, eu odiava o justo que castiga os pecadores. Em silêncio, se eu não blasfemava, certamente resmungava com veemência e ficava irado com Deus. E dizia: não basta que sejamos miseráveis pecadores, perdidos por toda a eternidade devido ao pecado original, sermos ainda oprimidos por toda espécie de calamidade, Deus amontoa tristeza sobre tristeza, nos ameaça com sua justiça e sua ira. Os olhos de Lutero estavam tapados para enxergar a beleza e a glória do Evangelho. Olha só como ele interpretava o Evangelho. Ele não conseguia perceber a beleza do Evangelho, de Deus enviando ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lutero não conseguia enxergar isso. Ele olhava para o Evangelho e enxergava no Evangelho mais um instrumento de punição de Deus sobre os homens pecadores do que de salvação graciosa. Por que isso acontecia? Porque Lutero não tinha o entendimento do que é a justiça de Deus. Então, irmãos, quando a gente fala de justificação pela fé, isso não é apenas uma doutrina cristã. Justificação pela fé é o coração da nossa vida. É a justificação pela fé em Cristo Jesus que nos traz essa alegria. É a justificação pela fé no sacrifício de Cristo Jesus que revela a glória de Deus. E se a gente não entender isso e não contemplar isso, de maneira alguma a gente pode ser uma pessoa alegre. Está aqui o exemplo de Lutero, um homem irrepreensível, um homem religioso, um homem certinho, que se esforçava para fazer as coisas certas, de maneira certa, mas que não conseguia experimentar a alegria. Porque a alegria vem quando a gente contempla a glória de Deus em Cristo Jesus. Mas pela graça de Deus, aliás, antes de falar da graça e da alegria que Lutero experimentou, é interessante a gente notar como
a igreja de então tentou disfarçar um pouco e aplacar essa tristeza que Lutero sentia, porque a tristeza que Lutero sentia, as pessoas sentiam. Era a tristeza de todo o povo, era a tristeza que pairava sobre toda a igreja, esse medo, a culpa, o peso. E então a igreja de então inventou doutrinas e práticas completamente heréticas, completamente antibíblicas, como, por exemplo, a doutrina do purgatório e das indulgências. O que era o purgatório? Você se lembra? O que era o purgatório? Basicamente. Sil, você lembra? A pessoa morria, ao invés de ir direto para o céu ou para o inferno, como diz a Escritura, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem, à mulher é dado morrer um. O que a gente interpreta nesse Se a gente tem Cristo Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós vamos para o céu com Cristo. Que tipo de céu é esse, pastor? Eu não sei exatamente. A Bíblia não entra em muitos detalhes que tipo de céu é esse. Eu sei que não é o novo céu e a nova terra. Isso é claro. Que é na segunda vinda que o Senhor Jesus vai instaurar. Mas imediatamente a gente está com o Senhor. Lembra das palavras do Senhor Jesus na cruz, no Calvário? Para aquele, entre aspas, bom ladrão? Filho, hoje estarás comigo no paraíso. Então, hoje, naquele momento, a promessa de Jesus para aquele bom ladrão, para aquele ladrão que se converteu na cruz, era essa: filho, você hoje estará comigo no paraíso. Então, morreu em Cristo, é céu. Morreu sem Cristo, é inferno. Mas a igreja de então inventou essa doutrina do purgatório, que era um lugar onde as pessoas que não tinham conseguido ir direto para o céu ficavam ali, naquele lugar, adormecido, dormindo, carecendo de um esforço da família ou das pessoas que estavam vivas, fazendo boas obras, fazendo orações, fazendo ainda práticas religiosas, na tentativa, na expectativa, na esperança de que essas boas obras pudessem ser aceitas por Deus e serem imputadas a essas pessoas mortas, de modo que elas iam sendo santificadas nesse purgatório, ia purgando, né, o pecado delas, ia limpando, ia santificando a alma dessas pessoas para que elas pudessem chegar ao céu. Paralelo à doutrina do purgatório, a igreja se aproveitou e também inventou essa doutrina das indulgências, que era o perdão que o Papa assinava, era um documento. O documento de indulgência era esse, era um perdão que o Papa assinava, perdoando os pecados daquela pessoa, e assim essa pessoa alcançaria o céu. Esse documento, obviamente, era pago, tinha documentos de todo o valor, de todo o preço. Qualquer semelhança com o que algumas igrejas fazem hoje não é mera coincidência, não é mera coincidência. Até hoje as pessoas mercantilizam os bens espirituais, ou seja, práticas completamente hediondas, heréticas à luz da palavra de Deus. Há até um slogan desse período, uma espécie de refrão, uma espécie de propaganda que a igreja de então lançava e divulgava isso a plenos pulmões na idade, no século. A alma do purgatório. Esse era o slogan. A indulgência que você está comprando. Cair no cofre lá da igreja, a alma sobe do purgatório para o céu. Isso não conseguiu trazer alegria, nem para o coração de Lutero e nem para o coração das pessoas de então. O que é que trouxe alegria? Foi a descoberta da doutrina maravilhosa da justificação. Se você tem a sua Bíblia aí comigo, abra comigo, Romanos capítulo 3,
Está aqui já, estou aberto já. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23. A gente lembra muito de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, quando a gente fala de Lutero. Primeiro porque está no início do livro, né? É o capítulo 1, e foi a primeira vez que o Lutero, que a gente encontra essa palavra, né? Justiça de Deus ou justificação, na carta de Paulo aos Romanos, logo no capítulo 1, o justo viverá por fé. E a gente tem a ideia de que esse foi o único texto que Lutero leu, o único versículo que impactou a vida de Lutero. Não! A carta toda de Paulo aos Romanos foi tremendamente impactante na vida e no ministério de Lutero. E se você quiser um bom resumo do que é a justificação pela fé, eu diria que não é nem Romanos 1, 16 e 17. É muito bom, é um belo anúncio, é uma bela informação. Mas o texto mais completo que a gente tem na carta de Paulo aos Romanos a respeito da doutrina bíblica da justificação pela fé, seguramente é Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25, que diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados mediante a redenção que há em Cristo, como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 3 informações preciosas nós temos aqui. Primeiro, e que abalaram a vida de Lutero, que transformaram a vida de Lutero, que alegraram o coração de Lutero. Primeiro, a justificação é de graça. Consegue ler isso aqui? No versículo 23, sendo justificados. Como é que está aí na sua Bíblia? Gratuitamente. Isso é de uma relevância, de uma importância maravilhosa nesse contexto da reforma. Lutero, a gente tem que comprar as indulgências, tem que pagar para sermos justos diante de Deus? Temos que pagar para que Deus perdoe os nossos pecados? Não. A palavra de Deus em Romanos 3, versículo 23, diz que sim, nós somos pecadores, mas que nós não precisamos pagar pelo perdão, porque Deus nos justifica gratuitamente. Em segundo lugar, Romanos 3, de 23 a 25, nos ensina que a justificação é mediante a fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. É mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo deixa claro isso aos romanos. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E no versículo 25, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. A justificação é gratuita. A justificação, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, nós somos salvos ou justificados pela fé em Cristo Jesus por meio do seu sangue. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. O Espírito Santo usou esse texto e tantos outros textos aqui na carta de Paulo aos Romanos para transformar, para impactar a vida e o coração de Lutero. Quando Lutero entendeu isso, que ele era salvo não por boas obras, não pelo seu comportamento, que a sua vida irrepreensível não era capaz de satisfazer o
mas que Deus, por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo, havia aos olhos de Deus, isso mudou completamente a vida e o coração de Lutero. O Lutero descobriu aqui na carta de Paulo aos Romanos o que o apóstolo Paulo explicou com muita clareza em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Esse é um texto que eu guardo aqui também, ó, no meu coração. Eu aprendi isso com o reverendo Tim Keller. Tim Keller me ensinou que o coração da doutrina da justificação pela fé está aqui também, não apenas em Romanos 3, mas está também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz, ó, o texto está aqui na tela. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo que a nossa salvação é feita, é realizada, é operada por Deus de duas maneiras. Deus fez duas coisas por mim e por você. Não apenas uma, mas duas coisas. A primeira coisa que Deus fez para salvar eu e você foi perdoar todos os nossos pecados. Quando eu e você cremos em Cristo Jesus, cremos que Ele derramou o seu sangue naquela cruz para nos libertar, para nos purificar, Deus perdoa todos os nossos pecados, do passado, os do presente e os do futuro. Você consegue imaginar isso, meu irmão, minha irmã? Todos os nossos pecados perdoados, não só os que a gente cometeu ontem, mas os que nós cometemos hoje, e os que vamos cometer amanhã, e daqui 10 anos, daqui 30 anos, se estivermos vivos, todos os nossos pecados foram cancelados pelo sangue de Cristo Jesus. Deus fez isso com Cristo. Pegou Cristo Jesus, sem pecado algum, e colocou sobre Cristo todo o meu e o seu pecado, todo o escrito de dívida que era contra nós. Deus colocou sobre Jesus Cristo. Só isso já seria maravilhoso, não seria? Só essa etapa da nossa justificação já seria motivo para a gente dar saltos de alegria nessa altura. Pular de alegria, celebrar, Senhor, obrigado, porque o Senhor perdoou todos os meus pecados, do passado, do presente e do futuro. Mas Deus fez mais do que isso. Deus é tão bom que Ele fez mais do que isso. Sabe o que Ele fez também? Ele pegou aquela justiça que era de Cristo Jesus. Ele pegou aquela vida bonita, perfeita e verdadeiramente irrepreensível. Porque essa palavra irrepreensível, a rigor, ela só cabe em um ser humano. Para usar essa palavra, pastor, quem foi na face da terra? Eu vou dizer para você, a Escritura vai responder para você, Cristo Jesus. Cristo Jesus, sem pecado algum, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, irrepreensível. Deus pegou essa justiça de Jesus, essa vida bonita de Jesus, e aplicou em mim e em você, de modo a nos tornar justos aos olhos de Deus. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele não enxerga o seu pecado, Ele não enxerga você como pecador, Ele não trata você como uma pecadora, como um pecador. Ele trata eu e você como o seu filho, Jesus Cristo. Ele olha para mim e para você e enxerga o filho dele dentro da gente. Isso não é maravilhoso? Essa é a glória da salvação. É só Deus que faz isso. Só o cristianismo diz isso. Nenhuma outra religião
Nenhuma outra filosofia, nenhuma outra ideologia prega isso. Só o cristianismo diz que Deus não apenas pegou os nossos pecados e colocou-os na pessoa de Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas pegou a vida bonita de Cristo Jesus e aplicou sobre mim e sobre você. Quando Lutero entendeu isso, ele ficou extasiado, ele ficou maravilhado, ele ficou alegre, ele ficou exultante. Essa é a alegria da justificação. Essa é a alegria da salvação. Saber que Deus perdoou os nossos pecados, e não apenas isso, mas derramou sobre nós a sua justiça, a sua vida bonita. Ah, irmãos e irmãs, se isso não nos alegrar, profunda e verdadeiramente, nada mais pode nos alegrar. Esse é o maior presente que nós poderíamos receber, seguramente. O perdão dos nossos pecados e, mais do que isso, sermos justos, justificados aos olhos de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos trata como pecadores, mas trata-nos como o seu próprio Filho. Fomos feitos filhos de Deus. João fala muito disso, né? Esse Deus que em Cristo Jesus nos fez e nos tornou filhos dele mesmo, filhos de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Isso encheu o coração de Lutero de alegria. O Rives diz aqui na página 29 do livro: somos declarados justos não com base em um processo base na obra concluída de Cristo. Aleluia. Eu não vou entrar profundamente nessa aula, nesse conceito, só passar por cima um pouquinho. O Agostinho de Hipona tinha uma ideia da justificação pela fé. O Lutero aprofundou muito essa ideia e essa revelação acerca da doutrina da justificação. O Lutero acreditava que o Espírito Santo ia santificando o nosso coração, pouquinho a pouquinho, até que a gente alcançava essa condição de sermos justos aos olhos de Deus. Era assim que o Agostinho cria. Quando o Lutero começou a estudar a carta de Paulo aos Romanos para dar um curso no seminário de Wittenberg, dos sacerdotes, e o Espírito Santo revelou isso a ele, ele então entendeu que não, na verdade, nós fomos justificados plenamente. Agora nós estamos sendo santificados, é um outro processo. O processo de santificação é esse agir do Espírito Santo, fazendo a gente se apropriar dia após dia, manhã após manhã, dessa condição bonita que nós já temos em Cristo Jesus. Porque o fato de acreditar, a gente já está livre, né? Já só acreditar em Deus e Jesus, então, se você ficar fazendo o que você vê em Deus, também é conquistar também. Exatamente. É isso que diz a doutrina da santificação. Nós cooperamos com o Espírito. Não basta só acreditar em Deus, Deus é o único Salvador, mas você não manter os mandamentos dele, você daí é... Mas, Bozola, veja. É fácil, né? Veja, eu entendo o que você está dizendo, mas eu quero que vocês entendam que para a salvação, para a nossa salvação, o que importa é somente o sacrifício de Cristo Jesus. Para a nossa santificação, nós cooperamos com Deus. Mas para a nossa salvação, de maneira alguma. Apenas o sacrifício de Cristo Jesus. É graça, é gratuito. Não precisa pagar nada, seja em dinheiro, seja em obediência e esforço. Ah, pastor, então não interessa a nossa obediência e o nosso esforço? Claro que interessa. Interessa muito. Pessoas salvas têm prazer e alegria em obedecer a Deus. Mas é a obediência em gratidão. Não é obediência para conquistar. Nós já conquistamos.
Pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós já somos salvos, já estamos justificados. A nossa obediência agora é pura gratidão a Deus. Por isso, quando eu tropeço, porque eu não consigo obedecer a Deus 100%. Alguém aqui consegue? Alguém aqui consegue andar direitinho na presença de Deus sem nunca errar? Somos crentes, somos salvos, nós acreditamos em Jesus. Nós temos certeza, pastor, eu tenho certeza que eu fui perdoada e que eu fui justificada por Deus. No entanto, eu continuo pecando, pastor. Por que isso? Porque nós ainda moramos e habitamos nesse corpo corruptível. Faz parte da nossa natureza humana o pecado. Então, eu não consigo obedecer plenamente. Agora, eu não preciso obedecer plenamente para ser salvo. Eu já sou salvo. Pela fé em Cristo Jesus. Aqui, depois aqui. Eu tenho 2 filhos da faculdade, né? Sei. E os filhos deles, eles têm diferente. Eu falo, da mesma maneira que nós, Deus e Pai Santo, vocês foram educados por Deus. Amém. Que lindo. Nós temos uma decisão de ir até vocês e trazer vocês. E agora vocês são nossos filhos. Quando Deus assinou o papel, isso que vocês nunca mais vão voltar para lá. Esse passado foi apagado. A teológica foi apagada, não tinha disso, mas ninguém tem essas coisas. Agora vocês são nossos filhos, não vai ficar. Eu falo para ele da mesma maneira que eu disse para vocês. Amém. Vai tirar, agora vocês são filhos de Deus. Amém. Isso não vai ficar. Amém. Agora que vocês fazem aqui por diante. E eles conseguem ver, porque eles sabem exatamente o que significou para eles. Amém. Linda imagem, meu irmão. Linda imagem. Maravilhoso, maravilhoso exemplo. Explicar para um dos meus filhos a salvação pela reforma ainda é importante? É claro que é. É claro que é. Enquanto tiver ser humano na terra, ela será importante. E eu tentava explicar para um dos meus filhos como a salvação pela fé, pela graça, é importante e muda a vida da gente. Eu disse para ele, falei, olha, eu aprendi com um pastor, amigo do papai, não amigo pessoal, mas amigo assim de muitos encontros, de muitas palestras que eu já tive com ele, ele que me ensinou isso. Ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci, e que eu quero repetir para você, e eu quero que você guarde no seu coração. Na vida cristã, não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Essa é a frase. Na vida cristã, não é você que sobe a escada, mas é a escada que sobe você. Filho, todas as vezes que você for ao shopping assistir um filme, lá no Iguatemi, em Sorocaba, você estiver lá no piso inferior e for para o cinema no piso superior, e você estiver lá na escada rolante, não suba a escada não, faça um exercício de deixar a escada levar você e se lembre disso. Senhor, obrigado, porque na vida cristã é assim também. Não sou eu que subo a escada, é a escada que me sobe. Não é o meu esforço, não é mérito meu, não é o quanto eu sou bom para correr, não é o quanto eu obedeço, não é quanto eu leio a Bíblia, não é quanto eu evangelizo, não é quanto eu fiz, não é o meu currículo vitae, é o quanto essa escada que é Cristo Jesus sobe a gente. É assim, é loucura isso, eu sei. Para o religioso, para o ser humano, isso é loucura, porque a gente quer fazer, a gente quer participar, a gente quer merecer. E sabe o que é isso? A Bíblia chama de orgulho. Isso é vaidade. No fundo, as nossas boas obras sem Cristo são pura vaidade, puro desejo de aparecer diante de Deus, desejo de merecer diante de Deus. E não há, nós nunca vamos conseguir fazer nada para merecer a nossa salvação. Por isso, quando Lutero entendeu isso, que é Cristo que nos sobe, que é Cristo que derrama a sua justiça sobre nós, vem de Deus. Isso alegrou o seu coração. E deve alegrar o meu e o seu. Silmar? A questão da salvação, né? Eu queria lembrar, muita gente
na minha vida eu não entendi. E quem é salvo, um pouco. Ele pode até vir a desviar por um momento na sua vida, pode até cair em tentação, por vários motivos na vida, mas ele não perde a salvação. Isso mesmo. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Perseverança dos santos. Isso. Só que a diferença é que quem sai do caminho deixa de desfrutar das bênçãos especiais. Exatamente. Existe a bênção comum e a Isso. só que a gente deixa de desfrutar essa coisa maravilhosa que são as bênçãos especiais. Exatamente. Então a gente perde, né? Na verdade, a gente perde de viver o maravilhoso que Deus tem para nós como bênção especial. Muito bom. O que a Silmara está dizendo aqui, pessoal online, muito importante, ela está dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. A gente não perde a salvação, isso é fato, porque Deus não é menino, Deus não é moleque, com perdão da expressão, para nos justificar em Cristo Jesus num dia e anos depois, por causa de um pecado, por causa de uma circunstância, ele tira de nós essa justificação, essa condição de justos. Não. Uma vez salvos em Cristo Jesus, salvos para sempre. Só que quando a gente peca, a gente dá aquela desviada, como a gente costuma dizer, desvia dos caminhos do Senhor, a gente deixa de experimentar os privilégios, as bênçãos especiais que têm os filhos de Deus. E eu queria perguntar para a classe e para vocês, qual é a bênção especial? A alegria da salvação. Por exemplo, o que nós estamos falando aqui hoje, nessa aula. Uma pessoa que se desvia do caminho do Senhor, que bênção ela está perdendo? Em primeiro lugar, a alegria da salvação. Ela pode estar tentando buscar alegria numa série de outras coisas, numa série de outros relacionamentos, mas ela não está experimentando profundamente e plenamente a alegria da salvação. E esse é o maior dos benefícios que a gente pode experimentar, salvos em Cristo Jesus. Não é? A Bíblia está falando como salvos para as boas obras. Como salvos para as boas obras. A obediência faz parte das boas obras. Estou certo? Sim, sim. A obediência faz parte das boas obras. E é sempre importante entender a obediência nesse aspecto. Nós obedecemos por gratidão. E não obedecemos para alcançar. Nós já alcançamos. É isso que eu quis dizer aquela hora, pessoal. A obediência tem um lugar. Nós cooperamos com Deus, sim. Nós participamos, sim. Ele nos dá esse privilégio de obedecê-lo, de amá-lo, de andar nos seus caminhos. Mas não obedecemos para conquistar a salvação. Obedecemos porque somos salvos. Porque fomos conquistados por Deus em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque agora a minha obediência é uma obediência alegre. Se eu já sou salvo, se eu já fui justificado por Deus em Cristo Jesus, eu obedeço de maneira alegre. Não é um sacrifício. Agora, se eu obedeço para alcançar, o que é que gera no meu coração? Estresse, preocupação, medo e, por fim, tristeza. Estou sempre triste. Eu estou sempre aborrecido, eu estou sempre correndo, eu nunca chego, e a sensação é essa mesmo. Tem um mito que eu esqueci agora, um mito grego, que diz exatamente isso, o cara esforça, nunca, chega no final do dia, ele volta na estaca zero, aí ele corre, volta na estaca zero, sempre assim, ele foi condenado, perde o sentido de vida, completamente, uma vida triste, uma vida frustrante. Ouso em dizer que ainda alguns cristãos, graças a Deus não são muitos, mas alguns cristãos ainda vivem nessa condição de tristeza, de sacrifício, de obediência para alcançar. Não, irmãos, em nome de Jesus, a palavra de Deus nos ensina, em Romanos 3, em 2 Coríntios 5, que nós já fomos conquistados por Cristo Jesus, nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Portanto, nos alegremos nessa salvação conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Amém? Eu termino dizendo que a justificação pela fé nos livra da culpa do pecado.
capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A ação pela fé nos livra dessa culpa, do pecado. Eu gosto tanto desse versículo 1 de Romanos 5. Estou me lembrando aqui agora. Vou dar uma bola fora aqui, mas espero que você não ria muito. Uma vez eu fiz uma música, cara. Eu e meu irmão. Falei para ele, tá? O Diógenes, meu irmão, deu uma melhorada na música. Não sei se a Márcia lembra disso. Lembra, irmão? Será que eu posso cantar aqui a música? Ai, amado pai. Desliga tudo aqui, ó. Desliga tudo. Vai ficar gravado, viu, pessoal? Era mais ou menos assim, ó. É fácil, é o texto bíblico. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos abundante graça, estamos livres, glória a Deus. É mais ou menos assim. Eu fiz a canção com a letra da ARA, da Revista Atualizada. Essa aqui é a Nova Almeida, né? De 2017. Então, está um pouquinho diferente aqui. Mas eu fui lembrando da letra. De tanto que, na minha juventude, meus 17, 18 anos, esse texto impactou o meu coração. Essa paz com Deus. Essa paz que gera alegria em Deus. Oi? Maravilhoso, irmão. Maravilhoso. E veja, não é mérito meu e seu. É a glória de Deus. Quando a gente contempla a glória de Deus, a gente experimenta a alegria. Mas quando a gente fica lá preocupado e ocupado na nossa força, na nossa obediência, não, eu tenho que obedecer, não, eu tenho que ler a Bíblia, não, eu tenho que orar, eu tenho que falar do Evangelho, porque senão eu vou para o inferno. Para com isso. Isso causa tristeza, estresse, medo. Você foi salvo em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo Jesus, você já foi salvo, você já foi justificado, você já experimenta essa paz com Deus. Esse é o anúncio do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. Mais uma. A justificação pela fé nos conduz à santidade. Pastor, já então que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, já que nós somos salvos, uma vez salvo para sempre, nós podemos viver aí pecando, viver de qualquer jeito, eu posso aproveitar a vida do meu jeito? De maneira alguma, diz Paulo em Romanos 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Paulo mesmo responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? De maneira alguma. A justificação pela fé nos convida e nos convoca a uma vida de santidade. E, por fim, a justificação pela fé nos move a uma vida de proclamação do Evangelho. Na mesma carta aos Romanos, capítulo 10, fiquei aqui só em Romanos, que foi a carta que Deus usou, que o Espírito Santo usou para abalar o coração de Lutero. Em Romanos 10, versículos 14 e 15, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Gente salva, gente justificada pela fé em Cristo Jesus, é gente que proclama o Evangelho. Foi por isso, irmãos, também, que o Martinho Lutero escreveu as 95 teses. Foi depois dessa experiência, desse encontro pessoal com Cristo Jesus, quando ele viu a glória de Deus revelada em Cristo Jesus, entendeu que a salvação é pela fé, única e exclusivamente em Cristo Jesus. O coração dele se encheu de alegria. E ele então pegou lá papel e pena e tinta e começou a escrever as 95 teses. Eu trouxe algumas aqui para ler com você. Olha a tese 27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo o tilintar a moeda lançada na caixa,
a alma sairá voando do purgatório para o céu. Lutero, aqui na tese 27, contrariando aquele slogan da igreja de então, das indulgências e do purgatório. A tese 36, todo cristão que se arrepende verdadeiramente de seus pecados e sente pesar por eles, tem pleno perdão de sua pena e dívida, mesmo sem possuir o documento de indulgência. Aleluia! O arrependimento basta, porque a justificação é gratuita. Olha a tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Olha aqui a reconciliação com o Evangelho. Agora o Evangelho não é mais motivo de tristeza para Lutero. Na verdade, o Evangelho é agora o tesouro da igreja. Olha que mudança de perspectiva. Ele contemplou a glória e experimentou a alegria. O que os reformadores viam, em especial na mensagem de um Deus exuberantemente feliz ao nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, que o testemunho de Lutero, que a palavra de Deus gere em mim e em você duas coisas: o contemplar da glória do Senhor, como o Senhor é glorioso, como o Senhor é maravilhoso, como Ele foi sábio, como Ele foi poderoso ao enviar Cristo Jesus para fazer isso tudo por nós, morrer pelos nossos pecados e dar a justiça que nós não merecíamos, mas que pela graça Ele derramou sobre mim e sobre você. Senhor, como o Senhor é glorioso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é maravilhoso. E que ao contemplar a glória do Senhor, isso enche o nosso coração de alegria, da alegria verdadeira. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais essa aula que o Senhor nos permitiu, ó Deus, abrir as Escrituras e pensar nesse tão importante, tão relevante, a justificação pela fé. E quando pensamos, ó Deus, nesse tema, à luz da reforma protestante, da transformação que o Senhor operou no coração de Lutero, de como a palavra do Senhor, a palavra de Deus foi importante, imprescindível, ó Deus, para ele descobrir, ó Deus, essa doutrina maravilhosa, entender e contemplar a tua glória, e como o Senhor alegrou, ó Deus, o coração dele. Ó Deus, nós pedimos também que o Senhor, ó Deus, nos dê olhos espirituais para também contemplarmos a tua glória, e que ao contemplarmos a tua glória, experimentemos também, ó Deus, dia após dia, a alegria da tua salvação, reverberando e ecoando na nossa mente e no nosso coração. Senhor, nós não temos outra alegria a não ser o Senhor. O Senhor é a nossa maior alegria, é a nossa alegria primeira e suficiente para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada nesta sala virtual, nesta sala aqui presencial, que todos nós sejamos, ó Deus, impactados pela tua palavra e alegrados, ó Deus, pelo teu Santo Espírito e pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Guarda-nos e abençoa-nos no restante desta semana. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe, uma ótima semana a todos.